no vasto silêncio do espaço profundo, onde o vazio se estendia como um oceano sem fim, a estação orbital Epsilon 7 flutuava solitária. Era o ano de 2047 e a NASA havia lançado a missão como um farol de curiosidade humana, uma sonda tripulada para mapear anomalias gravitacionais além do limite de Kuiper. O capitão Elias Crow, um homem de 40 e poucos anos, com olhos cansados de noites insones na Terra, era o único a bordo. Ele não era dado a devaneios. Sua mente era um instrumento preciso, calibrado para dados e rotinas. Mas naquela noite, ou o que se passava por noite no ciclo artificial de 24 horas, algo o inquietou. Tudo começou com um bip. Não o bip familiar dos sistemas de suporte vital, ritmado e reconfortante, mas um tom isolado, quase hesitante, ecoando nos alto-falantes da ponte de comando. Elias ergueu os olhos do console, onde revisava os logs de telemetria. A tela piscava com uma notificação. Anomalia detectada em setor 28O. Desvio de 0,02% em simulação gravitacional. Ele franziu a testa. Setor 28O era uma região vazia, um ponto morto no mapa estelar, escolhido precisamente por sua previsibilidade. As simulações, rodadas por meses em supercomputadores na Terra, previam ali apenas o nada: poeira cósmica fina, radiação de fundo, o eco distante de estrelas extintas. Elias ajustou os controles, ampliando a visualização. O holograma projetou o setor como uma bolha escura, salpicada de linhas de dados. Nada se movia. Ele checou os sensores: infravermelho, espectro eletromagnético, partículas subatômicas. Tudo nominal, exceto aquela fração mínima de desvio. Deve ser ruído, murmurou para si mesmo, a voz baixa no vazio da cabine. Mas o bip persistiu, intermitente, como um pulso distante. Ele ativou o gravador de log. Dia 187 da missão, anomalia sutil em 28O. Iniciando verificação manual. A estação Epsilon 7 era um prodígio de engenharia, um cilindro alongado de titânio e compósitos, girando devagar para simular gravidade. Elias se movia com a eficiência de quem havia passado anos em microgravidade, mas o isolamento pesava. Semanas sem contato visual com a Terra, as comunicações eram atrasadas por horas, filtradas por protocolos de segurança. Ele era o olho solitário da humanidade ali, e o espaço, com sua indiferença infinita, parecia observá-lo de volta. Não havia janelas panorâmicas por receio de radiação. Apenas telas e feeds de câmeras externas que agora exibiam o breu absoluto do setor 28O. Ele preparou o café sintético, o ritual diário que ancorava sua sanidade. O aroma artificial encheu a cabine, misturando-se ao zumbido constante dos ventiladores. Sentou-se novamente, revisando os protocolos. A missão era simples: coletar dados sobre flutuações quânticas, testar teorias sobre matéria escura. Isolamento absoluto era o preço. A Epsilon 7 fora projetada para operar sozinha por meses, com suprimentos para um ano. Tudo sob controle, disse Elias ao microfone de log, mais para ouvir sua própria voz do que por necessidade. A resposta veio horas depois, um arquivo de texto da base em Houston. Confirme a anomalia. Simulações atualizadas. Mantenha monitoramento. Os dias se fundiram em rotinas. Elias calibrava os telescópios, ajustava os arrays de sensores, caminhava pelo anel habitável para esticar os músculos. O bip de 28O não se repetiu imediatamente, mas os logs mostravam padrões sutis, uma variação na densidade de partículas, como se o vácuo estivesse respirando. Não era nada alarmante. As simulações permitiam margens de erro de até 0,05%. Mas Elias notava. Ele sempre notava. Na Terra, durante o treinamento, os psicólogos haviam alertado sobre o fantasma do vazio, a mente humana projetando formas no nada. Ele riu daquilo na época. Agora, sozinho,
O silêncio da estação parecia mais denso, como se o ar reciclado carregasse um peso invisível. Na terceira verificação, o desvio subiu para 0,03%. Elias pausou o holograma, inclinando-se para a frente. Os dados mostravam uma curvatura mínima no tecido espaço-tempo, algo que as equações previam apenas em colisões de buracos negros, milhões de anos-luz dali. Ele rodou uma simulação local no computador de bordo. O modelo colapsou em iterações impossíveis, linhas de probabilidade se entrelaçando como teias. Não se encaixa, sussurrou. Ele checou o histórico. O evento fora captado às 02:14 UTC, um pico isolado de radiação não ionizante, como um sussurro eletromagnético. A comunicação com a Terra atrasava mais que o usual. Elias enviou um relatório detalhado, mas a resposta demorou 18 horas. Enquanto esperava, ele monitorava os feeds. A câmera externa 4, apontada para 28O, capturava apenas estrelas fixas, o fundo cósmico micro-ondas como uma névoa estática. Mas nos logs de áudio, filtrados para frequências baixas, havia algo, não um som, mas uma ausência de som, um silêncio que pulsava. Ele aumentou o ganho e o sistema registrou. Padrão não identificado, frequência abaixo do limiar humano. Elias se recostou na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido. O isolamento era o plano, sim. Mas e se o plano estivesse errado? Ele pensou nos colegas na Terra, em suas famílias, no mundo que girava sem ele. Aqui, no profundo, o desconhecido não era uma abstração. Era o tecido ao redor da estação, pressionando devagar. Ele ativou o protocolo de contingência, isolando o setor nos sensores. O bip parou. Por um momento, a quietude voltou, reconfortante. Mas nos cantos da mente de Elias, uma dúvida se instalava. Algo em 28U havia olhado de volta. Não de forma visível, não ainda. Apenas um desvio, um eco que não se encaixava. Ele tomou outro gole de café. O gosto amargo agora azedo na boca. A missão prosseguia. O controle era ilusão, ele sabia. Mas admitir isso mudaria tudo. A noite artificial caiu e Elias ficou acordado, os olhos fixos na tela escura de 28O. O desvio persistia, sutil, como uma sombra no canto do olho. Ele não mencionou no próximo log, ainda não, mas o espaço, vasto e paciente, esperava. Os dias seguintes se arrastaram como o giro lento da estação. Elias mantinha a rotina, um escudo contra o vazio que se infiltrava. Acordava com o alarme suave, verificava os sistemas vitais, preparava a refeição hidropônica, uma pasta insossa de proteínas e vegetais cultivados em hidroponia. O sabor era sempre o mesmo, reconfortante em sua previsibilidade. Mas agora, cada mastigada ecoava o silêncio ao redor, amplificado pelos painéis isolantes. Ele evitou os logs detalhados sobre 28O, por enquanto. Em vez disso, focou nos protocolos padrão. Calibração dos giroscópios. Análise de amostras de ar reciclado. A Y7 zumbia baixinho, um coração mecânico pulsando no peito do cosmos. Elias se movia pelo corredor circular, os pés magnéticos clicando no piso. O anel habitável era pequeno, 10 metros de diâmetro, projetado para um único ocupante. Ele parava às vezes na sala de observação, uma cúpula falsa com telas que simulavam o céu terrestre. Estrelas piscavam ali, fixas e amigáveis, um lembrete da casa. Mas 28U não aparecia na simulação. Era real demais, fora do alcance das ilusões. Na quarta verificação, o desvio subiu para 0,04%. Elias estava no console quando o holograma piscou. Linhas de dados se curvaram ligeiramente, como se o espaço estivesse se dobrando em si mesmo. Ele congelou, os dedos pairando sobre os controles. "Não é ruído", murmurou, a voz rouca no ar estagnado. Rodou o algoritmo de correção novamente, mas o modelo insistia, incompatibilidade com as simulações terrestres.
A curvatura sugeria uma massa invisível, algo com a densidade de um asteroide, mas sem assinatura térmica ou gravitacional plena. Ele checou os sensores remotos, os drones autônomos lançados dias antes. Um deles, o Delta III, reportava atraso na transmissão, sinal fraco, como se o vácuo estivesse engolindo as ondas. Elias ativou o feed de vídeo do drone. A imagem granulada surgiu na tela principal. Escuridão salpicada de pontos estelares. O Delta III flutuava a quilômetros do setor, seus propulsores frios emitindo plumas mínimas de xenônio. Nada se movia. Mas nos metadados, uma leitura estranha. Variação na constante de Hubble, uma fração que desafiava as leis conhecidas. Ele pausou o vídeo, rebobinando frame por frame. No canto inferior, uma distorção. Não uma forma, apenas um borrão, como calor tremulando no ar. Podia ser artefato da transmissão, ou não. O isolamento apertava. A comunicação com Houston atrasava para 22 horas agora, justificado por uma tempestade solar na Terra. Elias enviou um relatório neutro. Desvio persistente em 28O. Solicito atualização de simulações. Enquanto esperava, o silêncio da estação crescia. Os ventiladores pareciam mais altos, o zumbido dos processadores um sussurro constante. Ele caminhou até o módulo de exercícios, pedalando na bicicleta ergométrica por 1 hora. O suor escorria, mas a fadiga não aliviava a tensão nos ombros. Na mente, 28O pairava, um ponto cego no mapa. Naquela noite o bip voltou. Mais fraco, quase inaudível, mas insistente. Elias se ergueu da cama, um saco de dormir fixado à parede, o coração acelerando no peito. A ponte de comando estava escura, iluminada apenas pelo brilho azulado dos consoles. Ele se aproximou da tela, ampliando o setor. Os dados fluíam, pico de radiação gama, breve, como um flash distante, não ionizante, não letal, mas fora do padrão. Ele ativou o espectrômetro, frequências baixas, pulsando em intervalos irregulares. Como um coração, pensou, e afastou o pensamento. Ele preparou outro café, as mãos tremendo ligeiramente ao manusear o dispenser. O vapor subia devagar, dissipando-se no ar filtrado. Sentou-se, revendo os logs antigos. O evento inicial, captado às 02:14, havia sido descartado como glitch pelos engenheiros na pré-missão. Mas agora, com o desvio crescendo, parecia o começo de algo. Elias imaginou os colegas em Houston, em suas salas climatizadas, debatendo equações em telas múltiplas. Eles estavam seguros, ancorados. Ele não. Aqui, o erro humano era o único elo frágil. Um alarme suave interrompeu seus pensamentos. Falha no sensor secundário. O array de partículas em 28O reportava sobrecarga, leituras que se estabilizavam em valores impossíveis. Densidade negativa, como se o vácuo estivesse se expandindo para dentro. Elias isolou o canal, mas o holograma mostrou uma anomalia visual. Uma silhueta vaga, distante, como uma estrutura alongada se movendo devagar contra o fundo estelar. Não era nítida. Pixels borrados, talvez interferência. Ele congelou a imagem, ampliando. Parecia orgânica, tentáculos finos se estendendo, mas o foco se perdia, como se o espaço recusasse clareza. Durou segundos antes de sumir, deixando apenas o breu. O peito de Elias apertou. Ele não gritou. O treinamento impedia pânico. Em vez disso, ativou o protocolo de quarentena sensorial. Desligou feeds não essenciais, focando apenas em dados brutos. Mas a dúvida se instalava, uma rachadura na sanidade. Estava sendo observado? O drone Delta III não respondia agora. Sinal perdido. Ele checou os sistemas da estação. Tudo nominal, exceto uma variação mínima na rotação, como se algo externo puxasse. Horas se passaram em vigilância. Elias não dormiu. O café esfriou na caneca, intocado.
Na mente, a silhueta ecoava, não uma ameaça clara, mas uma presença lenta e paciente. O espaço profundo não era vazio, era cheio de silêncios que observavam. Ele pensou em abortar a missão, mas o protocolo exigia confirmação da Terra. A espera se estendia, o isolamento um peso vivo. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. A história continua. A resposta de Houston finalmente chegou. Um arquivo de texto seco. Mantenha a posição. Anomalia pode ser artefato quântico. Atualizações em breve. Elias leu as palavras 3 vezes, procurando conforto nelas. Não encontrou. O desvio subia para 0,05%, o limiar da margem. Ele se recostou, os olhos ardendo. Algo em 28O se movia, invisível na maior parte, mas agora com um vislumbre que mudava tudo. A estação girava, solitária, e o vazio respondia em sussurros. Ele sabia. O controle escorregava, devagar, inevitável. Elias passou as horas seguintes em um estado de vigília forçada, os olhos fixos nos monitores que piscavam como olhos semicerrados no escuro. A estação, Epsilon 7, girava devagar, seu zumbido constante agora um ruído que parecia ecoar os pulsos irregulares de 28O. Ele não se permitiu dormir. O sono seria uma rendição, e rendição não fazia parte do treinamento. Em vez disso, revisava os dados frame por frame, procurando padrões na silhueta que havia surgido e sumido. Pixels borrados, linhas que se curvavam como veias em uma pele invisível. Não era uma nave, nem um asteroide. Era algo que se movia com uma lentidão deliberada, como se testasse os limites da detecção humana. O café na caneca havia esfriado completamente, formando uma crosta fina na superfície. Elias o ignorou, focando no holograma. O desvio gravitacional estabilizara em 0,05%, mas as leituras de partículas mostravam flutuações, picos isolados de matéria exótica, como se o vácuo estivesse liberando fragmentos de si mesmo. Ele rodou simulações locais novamente, mas o computador de bordo travou 2 vezes, exibindo erros de memória que não constavam no manual. Falha de hardware secundária, murmurou para o log, a voz baixa e controlada, mas no fundo sabia que não era hardware, era o espaço respondendo de forma sutil à presença dele. A comunicação com Houston permanecia em silêncio. O atraso agora chegava a 24 horas, justificado por interferência ionosférica. Elias enviara outro relatório, mais detalhado desta vez. Menção à silhueta, aos pulsos de radiação, à perda do drone Delta 3. Ele descreveu tudo com precisão clínica, evitando especulações. Mas ao digitar, as palavras pareciam pesadas, como se o ar da cabine as absorvesse antes de enviá-las. Ele imaginou os engenheiros na Terra, inclinados sobre telas, debatendo se aquilo era real ou apenas o delírio de um homem sozinho há meses. O isolamento corroía, cada hora sem resposta, ampliava o vazio ao redor da estação, tornando-o palpável, como uma presença que se aproximava devagar. Ele se levantou, caminhando pelo anel habitável, para dissipar a rigidez nos músculos. Os passos magnéticos ecoavam no corredor estreito, um som ritmado que contrastava com o silêncio opressivo. Parou na sala de observação simulada, ativando as telas de estrelas terrestres. O céu noturno da Terra surgiu, constelações familiares, o brilho distante de cidades. Por um momento, foi reconfortante. Mas então, ele notou, as estrelas pareciam erradas, não no posicionamento, mas na luz. Um tremular sutil, como se o feed estivesse sendo filtrado por algo externo. Ele checou os logs. Variação mínima na transmissão, sincronizada com os pulsos de 28O. Coincidência? A mente racional dizia sim, o instinto não. De volta à ponte, um novo alarme soou, suave, insistente. O sensor de proximidade externa detectara uma alteração na órbita da estação.
Um desvio de 0,001 graus, insignificante para os padrões, mas o suficiente para ativar o protocolo. Elias isolou os giroscópios, ajustando manualmente. Seus dedos voavam sobre os controles, suor frio escorrendo pela nuca, apesar da temperatura constante de 22 graus. Corrigido, anunciou para o gravador, mas a voz saiu trêmula. Ele pausou ouvindo. Nada, apenas o zumbido, mas o silêncio entre os sons parecia carregado, como se algo esperasse do outro lado das paredes de titânio. Os monitores piscaram novamente. O feed da câmera externa 4, apontada para 28O, mostrava uma distorção maior agora. Não a silhueta anterior, mas uma ondulação no tecido estelar, como água se movendo em câmera lenta. Estrelas ao fundo se alongavam, curvando-se em arcos suaves antes de voltarem ao normal. Elias congelou a imagem, ampliando o centro. Ali, parcialmente visível, uma forma se delineava. Não inteira, apenas um contorno fragmentado, como ossos expostos em uma névoa. Se movia, ou melhor, pulsava, expandindo e contraindo em um ritmo que ecoava os bips iniciais. Não era agressivo, era paciente, como se observasse a estação de longe, avaliando. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, o tipo que vem do reconhecimento de algo além da compreensão. O que era aquilo? Uma entidade? Um fenômeno reagindo à consciência humana, como as simulações nunca haviam previsto? Ele desligou o feed, mas a imagem persistia na mente, queimando como um afterimage. O erro humano sob pressão. Era isso que os psicólogos alertavam. Mas Elias não era propenso a alucinações. Seus testes anuais eram impecáveis. Ele checou os vital signs. Pulso elevado, 92 batimentos por minuto. Respiração superficial. Ele forçou respirações profundas, ancorando-se na rotina. Preparou uma refeição. A pasta hidropônica de novo, agora com um gosto metálico que ele atribuiu ao estresse. Mastigou devagar. Cada garfada um esforço para manter o controle. Mas os pensamentos vagavam. E se a silhueta fosse o começo? E se 28U não fosse vazio, mas um espelho distorcido, refletindo de volta o que a humanidade enviara para sondar? Horas se arrastaram. O holograma mostrava o desvio subindo para 0,06% além do limiar. Elias ativou os drones reservas, lançando o Echo 1 em direção ao setor. O pequeno probe se afastou da estação, seu sinal piscando fraco nos monitores. Ele o guiou manualmente, aproximando-se devagar. A transmissão veio em rajadas, escuridão, estrelas e, então, interferência. O feed tremeu. Pixels se dissolvendo em estática. Por um instante, antes de cortar, algo surgiu no quadro, a forma pulsando novamente, mais próxima. Tentáculos finos se estendendo como se tateassem o vazio. Não tocava o drone, apenas se aproximava, lenta, inevitável. O sinal se perdeu. Elias se recostou, o peito apertado. A consequência se instalava, dúvida em cada decisão. Paranoia no silêncio. Ele era o único ali, o elo frágil. A missão de exploração agora parecia uma armadilha, o isolamento não mais um plano, mas uma prisão. O espaço observava, e ele sentia os olhos invisíveis, não raivosos, mas curiosos, existenciais. Algo em 28 havia despertado, ou sempre estivera lá, esperando o olhar humano para se manifestar. Ele não relatou o vislumbre novo, as palavras falhariam em capturá-lo. Em vez disso, fixou os olhos na tela escura, esperando o próximo pulso. A estação girava, solitária no profundo. O vazio não era neutro, era vivo, sussurrando promessas de compreensão que nunca viriam. Elias sabia. O medo não estava na forma visível, mas no que ela implicava. Algo o via de volta, e o controle, outrora ilusão reconfortante, agora se desfazia em fios. A espera continuava, tensa, interminável. O sinal do Echo 1 se apagou como uma vela no vento cósmico, deixando apenas estática nos alto-falantes da ponte.
Elias ficou imóvel, os olhos cravados na tela vazia, onde o último flame congelado ainda ecoava na memória. Aqueles tentáculos finos se estendendo devagar, como dedos testando a água de um lago escuro. Não era agressivo, não atacava, apenas se aproximava, paciente, como se o vazio em 28 Aru tivesse decidido responder ao olhar humano. Ele piscou, forçando a visão a se ajustar ao brilho fraco dos consoles. O ar da cabine parecia mais pesado agora, carregado com o cheiro residual do café frio e do suor que umedecia sua pele. Ele não ativou o alarme principal. Em vez disso, respirou fundo, contando até 10, como os treinadores haviam ensinado nas simulações de estresse. Log de voz, disse baixinho, a voz ecoando no vazio. Perda de contato com Eco 1. Interferência confirmada em setor 28O. Desvio gravitacional em 0,07%. As palavras saíam mecânicas, mas por dentro a rachadura se alargava. O que ele vira não era um glitch, era uma presença, algo que reagia à sua observação, como se o ato de medir o alterasse. A mente científica em Elias lutava contra o medo existencial, e se o espaço não fosse um palco passivo, mas um organismo que acordava com a intrusão humana, ele se levantou devagar, as pernas pesadas, apesar da gravidade simulada. Caminhou até o módulo de hidratação, enchendo um copo com água filtrada. O líquido desceu frio pela garganta, mas não aliviou a secura na boca. A estação girava, seu ritmo constante agora um lembrete irritante de normalidade falsa. Elias parou no corredor, apoiando a mão na parede fria de compósitos. Sentia a vibração sutil dos motores, mas entre os zumbidos havia pausas, silêncios que pareciam intencionais, como se algo escutasse do outro lado. Isolamento absoluto. Era o que a missão prometia. Mas agora parecia uma cela, com paredes que se fechavam devagar. De volta à ponte, ele revisou os backups dos dados do drone. Frames fragmentados mostravam a forma pulsando, mais nítida por um instante. Contornos que sugeriam simetria orgânica, mas distorcida, como um reflexo em água turva. Não era compreensível, as linhas se fundiam com o fundo estelar, desafiando os algoritmos de reconhecimento. Elias rodou uma análise espectral. Emissões em comprimentos de onda que a NASA nunca havia catalogado. Pulsos que sincronizavam com seu próprio batimento cardíaco, monitorado pelos sensores vitais. Coincidência? Ele afastou o pensamento, mas a dúvida se enraizava, alterando cada decisão. Deveria ativar o protocolo de evacuação? Não. Sem confirmação da Terra, era insubordinação. Em vez disso, isolou mais sensores, limitando os feeds a dados brutos, sem processamento visual. O holograma piscou, exibindo uma nova leitura. Variação na pressão interna da estação, mínima, como se algo externo testasse as juntas. Elias checou os selos, intactos. Mas o ar reciclado carregava agora um zumbido baixo, quase inaudível, filtrado pelos ventiladores. Ele aumentou o ganho do áudio ambiental. O som pulsava, ecoando os bips de 28O. Não era mecânico, era orgânico, como respiração distante. O peito apertou. Ele imaginou a forma se aproximando, não com velocidade, mas com inevitabilidade, tateando os limites da detecção humana. O medo do observado crescia. Olhos invisíveis fixos nele, não com malícia, mas com curiosidade fria, existencial. Quem observava quem? Horas se passaram em um borrão de verificações. Elias evitou a sala de observação simulada. As estrelas falsas agora pareciam zombeteiras, um lembrete de um mundo distante. Em vez disso, ficou na ponte, os olhos vermelhos de fadiga. A comunicação com Houston finalmente respondeu. Um arquivo de áudio atrasado. A voz do diretor de missão ecoando metálica.
Elias, mantenha o monitoramento. A anomalia pode ser um eco quântico de matéria escura. Não inicie retorno sem ordem. Equipe analisando dados. As palavras eram reconfortantes em teoria, mas vazias na prática. Eles estavam na Terra, seguros em suas bolhas de atmosfera. Ele, não. O erro humano sob pressão, um cálculo errado, e a estação poderia derivar para 28O, onde o desconhecido esperava. Ele pausou o áudio, rebobinando. Na estática de fundo, algo se insinuava, um sussurro, talvez interferência. Elias congelou, o coração acelerando. Rodou o filtro, frequências baixas, idênticas às de 28O. Como se o sinal da Terra passasse pelo setor contaminado. Paranoia? Ele checou os logs de transmissão. Rota desviada, uma fração de segundo, como se o espaço curvasse o caminho. A percepção da realidade se dobrava agora. Cada dado era suspeito, cada silêncio uma ameaça. Ele pensou em abortar sozinho, ligar os propulsores de emergência. Mas e se isso atraísse a forma? A dúvida paralisava, transformando decisões em armadilhas. Um novo alarme soou, suave mas insistente. Falha no sistema de rotação. A estação desacelerava, imperceptivelmente, como se puxada por uma gravidade invisível. Elias ajustou os controles, suor escorrendo pela testa. O holograma mostrou o desvio em 0,08%. E então, no feed secundário, ela apareceu novamente, a manifestação visível, controlada, distante, não inteira, apenas um braço alongado, se estendendo do breu, parando a metros do casco externo. Pulsava devagar, como se sentisse a presença da Epsilon 7. Estrelas se curvavam ao redor, o espaço se dobrando em ondas suaves. Elias ampliou, mas a imagem borrava, recusando foco. Era impossível de compreender por completo. Orgânico, artificial, reagindo à consciência dele como um fenômeno que ganhava forma sob observação. Ele desligou tudo, mergulhando a ponte em escuridão relativa. O silêncio caiu, opressivo. Sentou-se no chão, as costas contra o console, respirando o ar que agora parecia carregado de algo além de oxigênio. A consequência se instalava. Pensamentos fragmentados, a linha entre real e ilusão se afinando. O isolamento não era mais plano. Era um espelho, refletindo medos existenciais de volta. Algo em 28O o via, o estudava, e ele sentia o peso disso, não como ameaça física, mas como erosão da sanidade. A missão de exploração virara uma vigília, esperando o próximo pulso, o próximo vislumbre que deixaria mais perguntas. Se você está preso nessa espera tensa como Elias, inscreva-se no canal para mergulhar no final dessa sombra cósmica. A história não termina aqui. A estação estabilizou, mas o zumbido nos ouvidos de Elias persistia, um eco interno agora. Ele se ergueu devagar, os músculos doloridos de tensão. O feed apagado ainda queimava na retina. Aquele braço paciente, recuando para o breu. Não atacara. Apenas observara, como se medisse o humano no vazio. Ele ativou o log final do dia, as palavras saindo roucas. Contato visual parcial confirmado. Impacto psicológico moderado, aguardando instruções. Mas no fundo, sabia. As instruções da Terra não bastariam. O desconhecido em 28O evoluía devagar, e com ele a percepção de Elias se desfazia. O espaço profundo sussurrava, e ele escutava, sozinho, no giro eterno da estação. A dúvida crescia, uma presença tão real quanto a forma distante, prometendo revelações que nunca viriam. O zumbido nos ouvidos de Elias não cessava, mesmo quando ele fechou os olhos e pressionou as palmas contra as têmporas. Era como se o som tivesse se infiltrado, tornando-se parte dele, um pulso sincronizado com o ritmo distante de 28O. A estação girava, devagar, seu eixo agora um lembrete de fragilidade. Ele se sentou no console, o corpo pesado, e fixou o olhar na tela apagada.
O breu ali parecia vivo, esperando que ele ativasse o feed novamente. Não ativou. Em vez disso, deixou o silêncio se instalar, denso como o vácuo lá fora. Os minutos se estendiam, cada um carregado de expectativa. Elias revisou os vital signs no monitor de pulso. 98 batimentos, respiração irregular. O estresse psicológico se acumulava, erodindo a precisão que o definia. Ele pensou na terra, nas conversas rotineiras com a equipe de apoio, nas vozes familiares que agora ecoavam como fantasmas. O isolamento não era só físico. Era uma erosão da identidade, transformando-o em um ponto solitário no mapa cósmico. Algo em 28U o observava, e essa certeza crescia. Não como pânico, mas como uma certeza fria, existencial. Quem era o observador? O que via além da carne e osso, além dos dados frios? Ele se levantou, caminhando pelo anel habitável com passos deliberados. O corredor circular parecia mais estreito agora, as paredes de titânio pressionando com um peso invisível. Parou na junção com o módulo de suporte vital, onde os tanques de oxigênio zumbiam baixinho. Checou os níveis, 92% de capacidade, suficiente para meses, mas o ar que inalava carregava um leve odor metálico, como se o sistema estivesse contaminado por algo externo. Ilusão, disse a si mesmo. Mas a dúvida persistia, alimentando o medo de erro humano. Um ajuste errado, uma leitura mal interpretada, e a estação poderia se desviar para o setor, onde o desconhecido esperava, paciente. De volta à ponte, o holograma piscou sozinho, ativando-se com um bip suave. Elias congelou. Não havia tocado nos controles. A projeção mostrou 28O, o breu salpicado de estrelas fixas. Mas no centro, uma ondulação sutil. O espaço se curvava novamente, como um tecido sendo esticado por mãos invisíveis. Ele se aproximou, o coração acelerando. Os dados fluíam. Desvio em 0,09%, partículas subatômicas dançando em padrões impossíveis, como se o vácuo respirasse. Então veio a manifestação, controlada, gradual, distante. Não a forma inteira, apenas um fragmento. Um contorno alongado, pulsando devagar, como um coração exposto no escuro. Estrelas ao redor se dobravam, traçando arcos que sugeriam movimento, mas lento, deliberado. Não se aproximava da estação. Apenas existia, reagindo à luz dos sensores, ganhando forma sob o escrutínio humano. Elias estendeu a mão, como se pudesse tocar o holograma, mas recuou. A visão alterava tudo. Pensamentos se fragmentavam. A linha entre realidade e percepção se afinava. Era aquilo uma entidade, um fenômeno quântico despertado pela presença dele? As simulações da NASA nunca haviam previsto algo assim. Um evento que não se encaixava, que desafiava as equações com sua incompreensibilidade parcial. Ele sentiu o peso do isolamento absoluto. Sozinho, sem testemunhas, sua mente era o único juiz. O medo existencial se instalava profundo e se o espaço fosse consciente, respondendo à curiosidade humana com um espelho distorcido de si mesmo. Ele piscou e o contorno pareceu pulsar em sincronia, como se o observasse de volta. O alarme de comunicação soou, rompendo o transe. Um arquivo de texto da Terra. Elias, ordens de retorno imediato. Anomalia classificada como não hostil. Inicie protocolo de desativação em 28O. Equipe de recuperação en route. As palavras piscavam na tela, frias e burocráticas. Ele leu 3 vezes. Procurando alívio. Não encontrou. O retorno. Horas de viagem pelo vazio, com 28O ainda no encalço, invisível na maior parte. E se a forma seguisse, lenta, inevitável? Ele hesitou, os dedos pairando sobre o painel de propulsores. Ativar agora significava admitir derrota, entregar o controle à distância. Mas ficar. Isso era convidar o desconhecido para mais perto. Ele ativou o log de voz. A voz baixa, entrecortada. Recebido, iniciando desativação.
mas não moveu os controles. Em vez disso, ampliou o holograma uma última vez. O contorno pulsava, agora mais nítido por um instante. Tentáculos finos se entrelaçando, formando uma estrutura que sugeria olhos, não literais, mas centros de percepção, absorvendo dados como ele fazia. Então, recuou, dissolvendo-se no breu, deixando apenas o desvio residual, um eco que não explicava nada. A estação tremeu levemente, um ajuste na rotação, como se o espaço soltasse um suspiro. Elias se recostou, o corpo exausto, a mente em turbilhão. A consequência psicológica se aprofundava, dúvida em cada sombra, paranoia no silêncio entre os zumbidos. Ele imaginou o retorno à terra, relatórios intermináveis, olhares céticos dos colegas. O que diria sobre o vislumbre, que algo o vira, o medira e partira sem tocar? O medo do erro sob pressão o consumia. Havia interpretado errado? Ou era real, um primeiro contato com o invisível, deixando-o mudado para sempre? A estação acelerou, propulsores ligando com um ronco baixo. 28 O ficou para trás, um ponto no mapa que agora carregava peso. Mas no escuro da ponte Elias sentia, não desaparecera. O pulso persistia, fraco em seus ouvidos, uma promessa de retorno. O espaço profundo observava, paciente, e ele, o explorador solitário, carregava o desconhecido consigo. Nada resolvido, apenas perguntas que ecoavam no vazio eterno. A missão terminava, mas o sussurro continuava, ambíguo, inescapável.